Bom, bom dia a todos, meu nome é Fernando Genta, sou pesquisador da Fiocruz e esse aqui é um dos seminários internos do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos. Tá? Bom, para o seminário dessa semana eu escolhi falar sobre esse paper aqui, esse artigo, né, que foi publicado no Journal of Medical Entomology, né, no ano passado, e o título, né, Sodium ascorbate as a potential toxicant in attractive sugar baits for control of adult mosquitoes and sandflies. Bom, eu vou passar ponto a ponto, né, as partes do artigo, né, então começando, antes eu achei esse artigo interessante porque ele trabalha com alguns aspectos, né, da nossa pesquisa, alguns alunos vão perceber tópicos super correlacionados com os experimentos que estão fazendo, né, nessa questão das attractive sugar baits. E além disso a gente vai poder discutir conceitos gerais que eu acho que são importantes para todos, né? Conceitos de fisiologia, né? E também até da própria publicação científica. Bom, na introdução eles começam falando, né, os autores eles destacam como é que fala? A percepção pública, né, de que cada vez maior em outros países, né? Acho que no Brasil isso não é tão forte, né? De que inseticidas químicos podem ser muitas vezes tóxicos, né, perigosos para a saúde humana e tóxicos para o meio ambiente. E que existe, né, uma ideia, né, de que inseticidas derivados de compostos naturais talvez sejam menos tóxicos, talvez sejam menos amenos, né, ao meio ambiente. Então, existem muitas, né, pesquisas procurando, né, olhando esse tipo de molécula. Além disso, é absolutamente importante a busca por novos inseticidas, né, visto que a maioria dos insetos pragas agrícolas ou vetores de doenças apresenta resistência, né, aos inseticidas utilizados atualmente. Então, aí realmente você tem uma necessidade grande de busca de novas moléculas, né, com ação inseticida. Eles destacam também a resistência do público em diversos países, né? Acho que no Brasil não é tanto, no Brasil as pessoas até gostam, né? Mas a sprays ambientais, né, aquele aerossol, né, o famoso fumacê, né, e também a você adicionar inseticidas na água. Então as pessoas elas estão refratárias à ideia, né, de colocar uma molécula, né, um inseticida que pode ser tóxico ou danoso ao meio ambiente ou à saúde humana na água, né, que a gente bebe, ou então, né, espalhando, né, esse inseticida no meio ambiente. A alternativa, né, uma das alternativas que resolve um pouco essas questões é essa estratégia aqui, o ATSB, que são os Attractive Toxic Sugar Baits. Traduzindo, né, literalmente, a gente teria iscas açucaradas, né, tóxicas atrativas. Né? E afinal de contas, o que é uma isca? Isca é quando você oferece uma recompensa, né? Aqui a gente tem um exemplo bem simples, né, um anzol de peixe, né, de pescaria com uma isca, né? Então você oferece uma recompensa e essa recompensa está acoplada com uma armadilha, né? Então você usa isso para pegar, né, um determinado organismo vivo, né? Iscas para insetos, né, embora pareça esquisito, né, a gente está muito mais familiarizado com esse tipo de isca, né? Mas a gente usa iscas para inseto o tempo todo. Todo mundo conhece, né, as famosas essas iscas para barata, né? E qual que é a ideia? Dentro dessa casinha você tem um atrativo, né, uma certa recompensa para a barata, ela vai lá, se alimenta, né, da mistura que está lá dentro, que tem um inseticida. Então a gente tem aqui junto, né, uma recompensa e uma armadilha, né? Se alimentando da mistura, né, do atrativo com o inseticida, a barata ela acaba morrendo. Bom, essas iscas, né, esses Attractive Toxic Sugar Baits, né, essas iscas açucaradas, elas já foram usadas em Israel contra Anopheles, Culex e Aedes. Então aqui a gente tem mosquitos transmissores, né, vetores, né, dos patógenos da malária, filariose e de diferentes arbovírus, né, zika, dengue, chikungunya, né. Também foram usadas com sucesso na Tanzânia contra Anopheles e Culex, foram usadas na Flórida com sucesso contra Aedes, Culex e Oclerotatus, então 3 diferentes espécies de mosquito. Só que nesses casos, as iscas elas continham, né, inseticidas químicos, né, o espinosad, ácido bórico e aqui 2 piretroides, né, tolfenpirade e clorfenapir. E essas iscas aqui, quando o pessoal fala na literatura, olha, sugar baits, elas podem ter 2 formatos, que são o spray na vegetação,
ou essas estações, que são chamadas de sugar beets. Qual que é a cara disso, né? Na verdade aqui a gente tem que destacar uma coisa que a maioria das pessoas não está familiarizada. As pessoas costumam olhar para mosquitos, né, como seres que são exclusivamente hematófagos, né? Pensa muito na fêmea, né, que vai lá e suga sangue, né? Transmite doença, né? Então está muito associado a isso. E a maioria das pessoas não sabe ou esquece que mosquitos, tanto o macho como a fêmea, se alimentam de açúcar quase que diariamente. E o que é essa alimentação açucarada dos mosquitos, né? É néctar de flores, ou suco de alguma fruta, né? Os mosquitos, eles ingerem isso diariamente e é isso que dá energia para eles, né? Sobreviver até, no caso da fêmea, encontrar, né, um hospedeiro vertebrado e se alimentar de sangue. Ou seja, essa dieta açucarada, ela é fundamental, né, para a vida desses mosquitos. E no caso, quando a gente fala na isca açucarada como um spray na vegetação, o que acontece é que você tem essa solução aqui de água com açúcar, contendo inseticida, que é borrifada na vegetação, formando essas gotas. O mosquito, ele vai lá, né, bebe essa água com açúcar aqui e acaba ingerindo o inseticida e morrendo, tá? Então esse aqui seria o tal do spray, né? Mas essa água com açúcar contendo inseticida, ela pode ser oferecida na forma de um pano úmido, de um algodão umedecido, ou então até ela pode ser colocada em garrafas, né, ou então em vasilhas, né, que são acopladas, né, a um tecido que fica úmido, né, e é daí que os mosquitos vão lá e bebem, né, e ingerem o inseticida e morrem. Aqui a gente até tem um suporte que vem sendo usado em testes de campo na África, onde você tem aqui um tecido que fica úmido, né, com água com açúcar, e aí os mosquitos vêm aqui, pousam e ingerem, né, a solução inseticida. Bom, a proposta dos autores então é usar nessas iscas açucaradas antioxidantes. Por que eles propõem isso? Porque existiam trabalhos na literatura mostrando que antioxidantes têm ação inseticida em larvas de mosquito. Tem um trabalho mostrando que ascorbato de sódio, que é um antioxidante, eu vou entrar em detalhes nisso, misturado a um corante fototóxico, tem ação inseticida contra larvas de mosca doméstica. Né? O ascorbato de sódio, né? Bom, na forma ácida aqui, o ácido ascórbico, que é a vitamina C, né? A vitamina C que a gente, né, conhece tão bem, né, e utiliza, né? Esse ácido ascórbico, ele é um composto natural, ele é presente em frutas e vegetais e tem baixíssima toxicidade para seres humanos, tanto que a gente usa ele como conservante em alimentos. Ele é um food additive aprovado nos Estados Unidos, utilizado no Brasil também. Então, é uma molécula natural e pouquíssimo tóxica para seres humanos. Então, não haveria problema nenhum na gente utilizar essa molécula, né, em soluções que seriam, né, como é que fala? Soluções que seriam utilizadas, né, com esse fim, né, de controle de mosquitos. Contudo, eles ressaltam que o mecanismo da vitamina C, né, agora vamos focar um pouco na vitamina C, o mecanismo inseticida da vitamina C, por que mata insetos, não é conhecido, não se sabe por quê. Sabe-se que a vitamina C é um antioxidante, em alguns casos ela pode ter uma ação pró-oxidante. O que é uma ação pró-oxidante? É uma molécula que amplifica o sinal de oxidação, né? Se você tiver espécies oxidativas, né, de oxigênio principalmente, mas podem ser outros tipos, né, amplifica esse sinal, né, de espécies oxidativas. Bom, em alguns trabalhos mostra-se que a vitamina C em insetos ela acaba aumentando, né, os níveis de peróxido de hidrogênio, que é uma espécie reativa de oxigênio importante, e inibe a catalase, que é uma enzima fundamental na detoxificação justamente, né, do peróxido de hidrogênio. Então, é uma enzima que atua no balanço, né, oxidativo da praticamente todos os organismos. Vale a pena mencionar que, no caso da toxicidade por ascorbato de sódio, né, existe uma discussão de que, olha, pode ser um efeito relacionado apenas à ingestão de sódio, não relacionado ao próprio ascorbato, porque a ingestão de grandes quantidades de sódio também tem um efeito fisiológico deletério importante. Bom, aqui só para a gente relembrar, a vitamina C ela é um antioxidante, né, ela tem essa estrutura aqui, ela pode reagir com agentes oxidantes, né, que vão oxidar essa molécula, gerando, né, a partir do ácido ascórbico, o ácido dehidroascórbico. Né? Então aqui a gente vê a mudança, né, no grau de oxidação desses carbonos aqui do anel, né,
Então aqui o número de oxidação seria mais 1, passando para mais 2. Então aqui você tem oxidação, né, do ácido ascórbico, e você vai ter redução, né, do agente oxidante. Então a vitamina C ela sequestra agentes oxidantes e agindo com eles, passando por um estado oxidado e fazendo com que esses agentes oxidantes passem para o estado reduzido e não tenham mais esse poder de oxidação de, né, sei lá, que poderia acontecer com outras moléculas, né, dos seres vivos, né. Bom, os objetivos desse trabalho, então, é observar inicialmente a ação, né, aqui está SA porque é Sodium Ascorbate, então aqui é o ascorbato de sódio, então observar a ação do ascorbato de sódio em mosquitos adultos, mostrar o efeito inseticida do ascorbato de sódio nessas 4 espécies de insetos, então aqui a gente tem Aedes aegypti, mosquito da dengue, Anopheles stephensi, que é um vetor de malária, e 2 flebotomíneos, o Phlebotomus palpatase e Lutzomia longipalpis, que são vetores de leishmania, né, causador da leishmaniose. Eles tentam propor um modo de ação, né, do ascorbato de sódio em mosquitos e propõem o potencial uso desse ascorbato de sódio em iscas atrativas, né, tóxicas, né, iscas açucaradas tóxicas atrativas. Bom, como é que eles fazem isso? Bom, primeiro, pensando na metodologia, eles trabalham com linhagem de insetos de laboratório. Então aqui são linhagens de referência. Para o Aedes aegypti a linhagem Rockefeller, para o Anopheles stephensi uma linhagem indiana. Então são mosquitos criados em laboratório. Os flebotomíneos são uma linhagem da Turquia e Lutzomia longipalpina é uma linhagem coletada no Brasil, a linhagem jacobina, que é inclusive a que a gente usa no laboratório, a linhagem de referência. Esses mosquitos ou flebotomíneos são mantidos em caixas de cartão, né, cilíndricas, né, de meio ou de meio litro ou de 100 ml, é o volume, o tamanho né, dessas caixas, com tampas, né, de tecido, né, para impedir que eles fujam, né, essas tampas de vool, que a gente usa no laboratório. São mantidos a 26 graus Celsius, umidade relativa de 80%, isso é fundamental para flebotomínio. Flebotomínio, eles morrem muito rápido em umidades, em baixa umidade. E aqui é o fotoperíodo, né, 12 horas claro, 12 horas escuro. Então condições em laboratório bastante controladas. São colocados 50 insetos por gaiola, sexos misturados, tentando... eles falam que eles tentam mimetizar o que ocorre na natureza, né? E a idade dos insetos são flebotomíneos com 5 ou 7 dias, do estágio adulto, né, após a emergência do adulto, da pupa, com 5 ou 7 dias, e os mosquitos, né, 6 a 8 dias após a emergência. Bom, como é que é o experimento do teste inseticida, exposição contínua? A isca açucarada que eles vão usar são bolas de algodão, eles não dizem o tamanho, mas elas estão encharcadas, né, molhadas, com essa solução de sacarose 10%, mais, né, o ascorbato de sódio nessas concentrações, 6, 8, 10 ou 20%. Aqui já vou começar a destacar a discussão desse artigo, que essas concentrações são altíssimas. Tá? A gente vai conversar mais a respeito disso, especialmente 20%. 20% é uma concentração altíssima, né, de qualquer composto, né? Ainda mais um composto que você pretende que seja inseticida. Nessa solução de sacarose foi misturado um corante azul, né? Então aqui você tem essas bolas de algodão, né, molhadas nessa água com açúcar, que vai estar azul, e eles confirmam se os mosquitos ingeriram, né, a dieta açucarada, verificando fezes azuis esverdeadas, né, nas paredes da gaiola. Eu vou comentar depois, só que é um procedimento bastante controverso, tá? Na verdade, você não tem certeza se todos os mosquitos ingerem e a quantidade que eles estão ingerindo, né? Eles podem ingerir apenas uma vez e não ingerem mais, mas enfim, a gente vai conversar mais sobre isso. Essas soluções aqui, elas são preparadas e mantidas a 4 graus e a mortalidade, né, é acompanhada, a solução estoque, né, é acompanhada durante 10 dias, que eles vão trocando essas bolas de algodão, né, porque quem trabalha com isso no laboratório sabe que com o tempo essas bolas elas ressecam, elas podem ter crescimento de fungo, bactéria, então elas são trocadas, né, diariamente. Mas eles acompanham, né, durante 10 dias o que acontece com os insetos. Então isso aqui é chamado de exposição contínua. Então, durante 10 dias, os insetos têm acesso a essa solução açucarada e eles vão bebendo à vontade, em teoria, diariamente. Outro tipo de experimento que eles fizeram foi o da exposição única.
E eles fazem isso por quê? Porque a ideia deles é que na natureza o mosquito ele pode encontrar diferentes fontes de açúcar, né? Ele não vai... então, se você colocar uma isca açucarada naquele ambiente, o mosquito ele pode se alimentar daquele açúcar uma vez e depois se alimentar em outro lugar. Então é interessante saber o que acontece se ele se alimentar só uma vez, né? Se você teria efeito inseticida ou não. Para isso eles usaram Aedes aegypti ou Anopheles stephensi, né? De 5 a 7 dias de emergência, 60 insetos para Aedes, 80 insetos para Anopheles por gaiola. É colocado uma bola de algodão com a solução, né, açucarada 10%, contendo 20% de ascorbato de sódio no primeiro dia. Isso é deixado de um dia para o outro. No dia seguinte, essa bola contendo ácido ascórbico é retirada e aí é colocada uma bola de algodão contendo só sacarose de 10%, e essa bola aqui é trocada diariamente. E então isso é acompanhado durante 7 dias. Uma mudança que eles fazem, né, para ver se o jejum aumentaria, né, imaginando, olha, vamos deixar os mosquitos com fome, né, eles vão ingerir mais daquela solução e nesse caso essa exposição única vai ter um efeito inseticida maior. Então o que eles fazem? Eles pegam esses insetos com 7 dias de idade, deixam em jejum, sem água, sem açúcar, né, sem nenhuma fonte de alimento ou de água. Aí eles, começando no dia 8, colocam, né, fazem exatamente a mesma coisa, oferecem o açúcar com ascorbato, sódio, e aí começam, né, no dia 9, trocam as bolas de algodão e vão, né, acompanhando a mortalidade. Então eles comparam a mortalidade do dia 9 com o dia 8, né, com quantos mosquitos tinha no começo, no dia seguinte e depois, né, com exposição contínua, né. Se você tem uma maior mortalidade, né, nessa condição de jejum aqui. E todos os experimentos foram repetidos 2 vezes. E aqui, né, eu quero comentar com vocês, né, como às vezes a gente é preciosista, né. Eles repetiram 2 vezes e a partir disso já saíram, né, fazendo conclusões. No laboratório a gente às vezes repete 2, 3, 4, 5 ou até mais vezes para ter, né, dados, né, bastante sólidos, né, enfim. Fica aqui uma pequena crítica, né, observação ao trabalho. Outro tipo de experimento que eles fizeram é o de alimentação sanguínea. Aqui o que eles querem ver é se a dieta, se a ingestão de ascorbato de sódio afeta a fisiologia do inseto, fazendo com que ele não consiga sugar sangue ou sugue menos, né? E aí o que eles veem então aqui tem 4 grupos. Então, aqui a gente tem um grupo que é oferecido sacarose e eles não se alimentam, é só sacarose, o controle de sacarose. Aqui recebe só controle de ascorbato de sódio. Aqui são mosquitos que ingerem sacarose e é oferecido uma alimentação sanguínea durante o experimento. E insetos que ingeriram ascorbato de sódio e é oferecido sangue, né, no meio do experimento. Então a gente tem exposição contínua a essas dietas açucaradas, né, e aqui eles recebem esses 2 tipos de dieta açucarada, mas tem uma ingestão de sangue, né, no meio do experimento. Então no dia 0 são colocadas as bolas de algodão com sacarose ou sacarose contendo ácido ascórbico, 20%. No primeiro dia, os insetos desses 2 grupos são alimentados com sangue humano e mamadeira, alimentador artificial. Eles não mencionam como é que esse sangue humano está, se ele é um sangue citratado, ou se é heparinado, não se descreve, né, que tipo de sangue que eles estão oferecendo. Isso são formas de estabilizar o sangue, né, para você poder colocar no alimentador. E após a alimentação sanguínea, a mortalidade é acompanhada por 4 dias, né, e os açúcares são trocados diariamente. Eles repetem esse experimento com 8% e 10%, né, de ascorbato de sódio, para ver o efeito de diferentes concentrações. Bom, continuando, eles fazem ensaios de catalase, né, e medem os níveis, né, de peróxido de hidrogênio nos tecidos dos insetos, né. A catalase é ensaiada com kit colorimétrico. Ele só menciona o nome do kit, então não dá para saber exatamente, né, como é que é esse ensaio. E o peróxido de hidrogênio é medido com o Prexhed, que é um reagente muito popular, né, um reagente de escolha, né, para você medir peróxido de hidrogênio, né. É um kit que gera um sinal ou colorimétrico ou fluorescente, né, você
depende de como você trabalhar com ele. Bom, para ver os níveis da enzima e do peróxido de hidrogênio, as fêmeas de Aedes aegypti foram alimentadas, né, ou com sacarose ou com ascorbato de sódio, né, 20% na sacarose, por 2 horas. Depois foram mantidas em jejum por 7 horas. Os mosquitos foram congelados, né, a menos 20, né, e depois homogeneizados nos tampões, né, de cada um dos 2 kits. Uma centrifugação rápida para tirar os debris, né, os pedaços, né, grandes, né, do inseto, né. Também não fala como é que foi homogeneizado, mas detalha a centrifugação. E o sobrenadante é utilizado para essas medidas, né, comparando com uma curvas padrão, ou com uma catálise comercial, ou com peróxido de hidrogênio, né, para cada um dos kits. Bom, finalizando a metodologia, eles fazem histologia, né, a partir das fêmeas, né, de Aedes aegypti. Aqui são fêmeas um pouco mais velhas, né, que são mantidas em água, ascorbato de sódio, né, ou em ascorbato de sódio contendo sacarose. Tem um controle também contendo só sacarose, tá? Eu acabei não colocando aqui, mas a gente vai ver isso depois. Bom, esses insetos, eles... Não, minto, olha só. Eles têm 20 dias, né? Essas fêmeas são mantidas por 20 dias alimentadas em sacarose normal. E aí elas são expostas por 16 horas a essas 3 dietas aqui. Ou água, aqui está faltando realmente o grupo só com sacarose, ou sacarose com ascorbato de sódio, tá? E aí o que acontece? Eles colocam lá as bolas de algodão com água com açúcar e ficam olhando, observando. Por isso que está aqui a telealimentação. Quando eles veem que o mosquito se alimentou, eles retiram o mosquito individualmente com um aspirador. E esse mosquito que se alimentou então, retirado individualmente, como eu acabei de falar, é observado durante 8 horas em jejum, após essa alimentação. Eles querem ver o que acontece com cada um desses mosquitos. 5 desses insetos foram dissecados após a coleta para confirmar a ingestão. Isso dá para você ver o divertículo, o crop, que é uma região do intestino desses insetos dilatado, cheio de solução açucarada. E aí eles fazem uma coisa que eu achei muito interessante. Eles separam, né, dos insetos que se alimentaram, né, dessas soluções aqui, o que eles chamam de insetos moribundos, que são insetos que estão deitados, né, eles estão prostrados, né, mostrando um certo, né, espasmos, né, nos membros, né, nas patas, né. Então esses insetos moribundos são chamados de sintomáticos e são comparados com os insetos assintomáticos que estão pousados normalmente sem mostrar nenhum tipo de espasmo, né, ou prostração. Aqui tá, os controles, né, foram alimentados com sacarose 10%, né, podia estar aqui, né. E aí, depois disso, né, depois dessas 8 horas, separando esses grupos sintomáticos e assintomáticos, eles injetam, né, uma solução de formalina tamponada para fixação, lavam os insetos com etanol 70 para que eles possam mergulhar na formalina por 24 horas para fixação. Isso é guardado a 4 graus, depois tem uma série de passos de desidratação, tratamento em xilene e parafina, as amostras são fatiadas em micrótomo com espessura de 5 micrômetros e coradas, né, as lâminas, né, com hematoxilina e eosina. Bom, aqui para finalizar a metodologia, vale comentar a análise que eles fazem dos dados. A análise estatística foi feita toda em pacote R. Para a sobrevivência, eles fizeram, né, essas curvas de Kaplan-Meier e o log rank test. Para cálculo das doses, né, da dose letal 50, né, o LD50, é usado esse modelo Probit nesse pacote estatístico, né, e eles também dizem que os controles, né, nenhum dos controles teve mortalidade acima de 10%, então não foi preciso fazer nenhum tipo de correção. Eu achei isso muito interessante, porque às vezes, né, a gente tem mortalidades acima, né, de 10%, e eu achei interessante saber que dá para fazer correção, né, dá para fazer esse tipo de correção estatística, né. No caso, a gente acaba, né, mexendo nas condições para ter sempre mortalidades muito baixas nos controles, né.
E a gente acaba usando um corte um pouquinho acima, até 20, mas enfim. Para comparar dois grupos entre si, duas condições parecidas, né? Usando os números de mortalidade ou de alimentação sanguínea, eles fazem o Q quadrado. E aqui é que eu comecei a achar esquisito, porque para catalase, eles fazem um modelo exponencial na curva padrão. Isso é super... Eu achei isso suspeito, tá? Porque para você, uma boa medida de atividade enzimática, você tem uma relação linear entre a atividade enzimática e a concentração de proteína, né? A concentração daquela enzima. Então eu achei esquisito você ter esse modelo exponencial, eu vou discutir isso mais lá na frente por quê. Para peróxido, eles têm um modelo linear, né, que é o que você observa em quase todas as curvas padrão, né? E o teste estatístico que eles usam, né, para comparar esses grupos aqui, né, é o ANOVA. Bom, vamos começar a ver os resultados. Aqui, o que a gente tem? As curvas de sobrevivência ao longo do tempo, né? Então, aqui você tem, que é o tal das curvas de Kaplan-Meier, né? A probabilidade de sobrevivência, né? Só que não são dados de sobrevivência ou de mortalidade como os que a gente faz com os nossos dados, né? Mas, de qualquer maneira, a tendência aqui é que curvas que ficam aqui estáveis, né? São insetos que não estão, né, tendo nenhum tipo de mortalidade. E aqui você vê essas quedas aqui indicam, né, que nessas populações ou nesses grupos você tem, né, uma sobrevivência cada vez menor, né? Os insetos estão morrendo aqui. A chance do inseto sobreviver é muito menor. E aqui a gente tem, eles comparam as duas repetições deles, Trial 1 e Trial 2, a gente vai discutir um pouco isso, e controle só com açúcar e açúcar contendo concentrações crescentes de ácido ascórbico, né, do ascorbato de sódio, na verdade, né. Aqui para Esegipt ele vê que conforme você vai aumentando a concentração de ascorbato de sódio, a mortalidade vai aumentando ou a sobrevivência vai diminuindo, então isso sugere que o ascorbato de sódio tem um efeito inseticida. No Anopheles stephensii você vê uma coisa parecida, concentrações maiores você vê uma mortalidade maior, embora você tenha uma discrepância um pouco grande entre as réplicas, né? Então, aqui a gente vê, por exemplo, 10%, né? O experimento 1 e o experimento 2 são bastante diferentes. Mesma coisa, né, para o 8%, né? Você não tem, né, dados que são que foram, né, bem reproduzidos, né? E para flebotomínio ficou um pouco bagunçado. Na verdade, eles viram um efeito inseticida muito menor, né, com diferenças entre as réplicas, e não tem uma tendência clara de você ver um efeito inseticida maior nas maiores concentrações de ascorbato de sódio. Então, para flebotomínio, assim, a conclusão é que o ascorbato de sódio não é tão tóxico quanto para mosquitos, né? E a partir daí eles focam o trabalho em mosquitos. Aqui, bom, eu não vou discutir todos os números, mas aqui é o análise de probit, né, para poder calcular a dose letal 50, né, que mataria, né, esses insetos. Aqui eles conseguiram calcular. Os dados de flebotomínio ficaram tão bagunçados e você não teve uma tendência com a concentração de ascorbato de sódio que não deu para calcular para Phlebotomus palpatase. Só conseguiram calcular para Lutomeum longipalpis. E aí você vê aqui as doses letais, né, LD50, né, olhando, né, 24 horas depois da exposição. E aqui vale ressaltar que, olha só, essas doses aqui, 35, 36, 50, né, você tem uma dose letal maior para a flebotomínio, como esperado, né, pelas curvas, né, a gente viu menos mortalidade causada pelo ascorbato de sódio, mas são concentrações altíssimas, 30%, 50% de ascorbato de sódio na solução açucarada, né, e isso para matar 50% dos insetos, né. Então aqui vale ressaltar que realmente eles observam mortalidade dos mosquitos em soluções que são muito concentradas. Eu nem sei se dá para preparar isso aqui, se isso aqui não chega a ser uma solução saturada, né? Bom, continuando os dados, aqui eles testam, isso aqui é muito interessante, o efeito da exposição única, aquela exposição que
oferece a isca açucarada por um dia e depois tira, né? Não é observado um efeito importante contra a Aedes aegypti, então a sobrevivência dos insetos que se alimentaram de ascorbato de sódio é muito parecida com os coproles, né? Não tem muita diferença aqui, não tem diferença estatística também, mas para Anopheles stephensi eles observaram uma diferença sim. Eles observaram que os insetos que foram alimentados com ácido ascórbico 20%, é aquela maior concentração que eles usaram, durante 24 horas, né, você teve uma mortalidade, uma menor sobrevivência, uma maior mortalidade. Isso aqui é muito interessante, porque isso aqui mimetiza teoricamente o encontro do mosquito, né, com essa isca na natureza, né? Se tiver um encontro pontual, você vai ter um efeito na mortalidade. Vale lembrar que é uma concentração altíssima e não é uma mortalidade muito, como é que fala? 100%, né? Você tem aqui mortalidade, né, que não chega à metade da população. Bom, continuando, aqui eles olham o seguinte: qual seria o efeito da alimentação sanguínea, então? Então esse é aquele experimento que eles oferecem aqui, né, o ácido ascórbico ou a sacarose. Aqui eles estão mostrando só os dados do ácido ascórbico. Então, aqui no começo, todos os insetos receberam ácido ascórbico, alguns receberam sangue e outros não. O que eles observam é uma queda na sobrevivência dos insetos que se alimentaram só de ácido ascórbico, né? Mas quando o inseto se alimenta de sangue, você tem uma recuperação, né? Você deixa de ter aquela mortalidade que é observada, né, pela ingestão do ascorbato de sódio. Então a alimentação sanguínea ela recupera, né, os insetos. Bom, continuando aqui a olhar os resultados deles, naquele experimento de medidas de catalase, de peróxido de hidrogênio, né, nos insetos que se alimentam, né, ou de açúcar ou de ácido ascórbico, né, com açúcar, né, eles observaram um aumento na catalase, um aumento de cerca de 20%. Eu tenho muitas ressalvas em relação a esse resultado aqui, mas eu vou deixar para discutir isso depois. E não viram alteração nos níveis de peróxido de hidrogênio. Isso para eles foi uma certa surpresa, porque o que eles esperavam é uma redução, né, nas espécies reativas de oxigênio, ou nas espécies oxidativas, né? E com isso poderiam esperar, sei lá, talvez uma redução na catalase, enfim. O que eles acabam comentando aqui é que provavelmente você não teve um aumento, né, na concentração de peróxido de hidrogênio porque aumentou a catalase, né, pensando que em outros insetos eles viram um aumento, né, nessa concentração ao tratar os insetos com vitamina C. Mas de qualquer maneira eles sugerem que aqui eles não viram porque você teve esse aumento de catalase, do qual eu tenho algumas dúvidas. Bom, para finalizar a parte de resultados, né, a gente tem aqui a histologia. Eu não sei se dá para ver bem, né, se a projeção ficou, se ela está clara, mas o que eles querem mostrar aqui é nos controles. Você tem um epitélio intestinal, então aqui é o intestino médio, aqui é o intestino posterior, aqui você tem as microvilosidades, né, células coronárias bonitinhas, aqui você tem a lâmina basal. E o que acontece nos insetos tratados com ascorbato de sódio é que você tem, né, um descolamento do epitélio da lâmina basal, as células estão todas apoptóticas, né, e as microvilosidades completamente desarrumadas, né, assim como, né, as células, né, do intestino posterior. Então você vê, né, indícios, né, de uma apoptose geral, né, no epitélio intestinal, sugerindo que esse talvez seja um dos mecanismos de morte, né, que eles observaram. E aqui, se eu não me engano, é dos insetos. Isso. Esses aqui são os assintomáticos. Então, esses são os moribundos, né, os que se alimentaram de ascorbato de sódio e estavam lá morrendo, né? E aqui são os assintomáticos que não mostraram nenhum efeito. A gente vê, né,
o epitélio íntegro, as microvellosidades aqui, as células aderidas, né, à lâmina basal. Então a gente vê que realmente esse desarranjo do epitélio intestinal ocorre só nos insetos moribundos. Bom, tem alguns resultados que eles comentam no texto, que eles não fazem figura, né, só para destacar, por exemplo, aqui é o efeito do jejum. Então eles viram que manter o jejum por 24 horas não aumentou a mortalidade de Aedes aegypti, ou seja, não dá para saber se não aumenta a ingestão, né, mas teoricamente é isso, né, você não tem uma mortalidade maior. Mas para Anopheles stephensi, né, se você mantiver o inseto em jejum por 24 horas, você tem um aumento, né, increased mortality, né, quando você, né, oferece, né, novamente o açúcar com ácido ascórbico. O que é bastante curioso, né, porque o Aedes aegypti, por exemplo, ele tem, né, uma sobrevivência pior do que o Anopheles stephensi na exposição contínua. Né? Então são efeitos que parecem, né, um pouco contraditórios. Continuando aqui, aqui eles estão vendo se aumenta a porcentagem de engurgitamento, né? Quantos por cento dos insetos se alimentam de sangue, né? Então, em Anopheles stephensi, né, você tem um efeito, se os insetos se alimentam de ascorbato sodioantes, você tem uma queda, né, na alimentação sanguínea, né? Então, por exemplo, 84% dos insetos, se você alimentar só com sacarose, 84% se alimentam de sangue. Mas quando você oferece o ascorbato de sódio, só 50% se alimentam de sangue. Então você tem uma queda importante aqui na capacidade, né, ou na avidez desses insetos pela alimentação sanguínea. No Aedes aegypti eles não viram esse efeito. Você teve 94% nos insetos que estavam tratados só com sacarose e 87%, né, nos insetos que foram, né, que ingeriram ascorbato de sódio, né, aqui a diferença não é significativa, né. As outras doses não tiveram impacto. Aqui é 20%, né. Bom, passando para a discussão, tá? Quais são os pontos que a gente precisa, bom, que os autores discutem, né, que eles comentam, né. Primeiro, que as concentrações de ascorbato de sódio que eles usam são extremamente altas, né. Só para comparar, em outras iscas açucaradas, por exemplo, com clorfenapir, a concentração de princípio ativo do inseticida é essa aqui, 0,025 gramas por litro. A concentração que eles usam de ascorbato de sódio é 350 gramas por litro, ou seja, é 1000 vezes maior, né? Não, 10 mil vezes maior, né? Muito alta essa concentração. Isso aqui deve ficar até viscoso, tá? Deve ficar até, enfim. E aqui só para comparar, concentração de ascorbato de sódio tem suco de laranja é essa aqui, meia grama por litro. Então essa ideia, né, de que é um composto natural, né, mas você está usando numa concentração completamente acima do que seria, né, o normal. Contudo, entretanto, esse composto aqui é inofensivo, né, ele não tem toxicidade nenhuma, pensando em seres humanos, para mamíferos, né. É engraçado, né, porque eles mostram ter ação inseticida, né, então teoricamente poderia ser danoso para outros insetos. E é muito barato, então eles comentam aqui o preço, né, do ácido ascórbico, acho que eles têm um preço lá de 30 centavos por grama, mas isso aí eu acho que é uma comparação que ela não faz muito sentido, sabe? Para você falar que uma coisa é barata, você tem que calcular o preço da isca, falar, olha, quanto que vai custar a isca que você vai preparar? Porque não adianta nada o negócio ser barato por grama e você precisar usar 10 mil vezes mais. Então, eu não sei se eu concordo muito com isso não, eu teria que fazer realmente a conta, né, do custo da isca, com que frequência que ela tem que ser trocada, qual que seria o custo da intervenção, né, propriamente dita. Mas enfim, né, só que, apesar de ser inofensivo e barato, qual que é o problema? Aí começam a surgir os problemas. O ascorbato de sódio é sensível à luz, e pode ser que em condições de campo, calor, sol, né, ele também sofra degradação, né. Eles estão assumindo estabilidade, né, nas condições de laboratório, que são controladas, né,
eles não comentam, acho que é 25 graus Celsius, ou 26, precisaria voltar na metodologia para ver, mas é uma concentração baixa, uma temperatura baixa, perdão, né? E um fotoperíodo controlado. Nessas condições, eles assumem que é estável, né? Porque eles viram, né? Eles não viram, eles viram em alguns experimentos, né? A gente pode até voltar aqui para ver, para entender melhor, né? Por exemplo, aqui nessas curvas de mortalidade, eles viram mortalidade até 100% de mortalidade durante 10 dias. Então supõe-se que o composto está ativo durante esses 10 dias. Há controvérsia em relação a isso, porque a concentração do composto é 20%, uma concentração muito alta. Então você pode ter degradação nessas condições e continuar tendo um efeito inseticida acumulado. Então eu também questiono essa afirmação aqui. E aqui vale a pena comentar, é óbvio, né, que se você tem uma molécula antioxidante que reage com espécies oxidativas, você vai ter exposição, né, ao oxigênio atmosférico. Isso pode ser uma fonte, né, de degradação. Seja como for, os autores têm essa consciência e falam, olha, é necessário fazer teste de campo para ter uma ideia de quanto, né, de como esse composto fica, né, nas iscas. Que é mais ou menos o que a gente discute no laboratório, né, para a gente saber se isso vai ser efetivo, você tem que saber a estabilidade dos compostos. Eles comentam uma coisa interessante, que eu acho que é importante para a gente, né, a gente sabe disso, né, que o comportamento de mosquitos, né, é pouco estudado na alimentação açucarada. Quase todos os estudos eles focam na alimentação sanguínea. Então tem uma série de perguntas importantes. Por exemplo, mosquitos voltam à mesma fonte? Isso é fundamental para você desenhar uma estratégia, né? Se eles se alimentam de açúcar naquela isca, eles vão voltar para a mesma isca, né? Aí eles comentam que o efeito após exposição única é o ideal, né? E que eles podem ter visto essa diferença entre essas espécies, né, entre Aedes, Anopheles e flebotomíneos, podem estar relacionadas à frequência de alimentação. Aqui eu discordo um pouco, porque na verdade, assim, esse trabalho, ele é um trabalho muito interessante, mas ele tem uma série de questões aí que podem ser levantadas. Por exemplo, no caso dos flebotomíneos, e a gente sabe disso, né, dos nossos dados de laboratório, dependendo do que você coloca na isca, os insetos não se alimentam, eles comem menos, né? Esse teste que eles usam de alimentação por fezes azuladas é péssimo, assim, é muito pouco preciso. Na verdade, teria que fazer, seria muito importante saber se a presença desse composto na isca não afeta a porcentagem de insetos que se alimentam, né? E a quantidade, né, de açúcar que os insetos ingerem. Ou seja, em outras palavras, os flebotomíneos eles podem estar morrendo menos, não porque eles são mais resistentes ao ácido ascórbico, ou não porque eles se alimentam menos de açúcar, que isso é uma bobagem. A gente sabe que o flebotomínio tem que se alimentar diariamente de açúcar e até muito mais sensível do que o mosquito, né, ao jejum, mas simplesmente porque o flebotomínio não gostou, né, do gosto da isca e acaba ingerindo uma quantidade muito menor, né, de açúcar, né, por causa do composto, né? E isso é uma das coisas que a gente estuda muito no laboratório, né, essa questão da palatabilidade das iscas, né. Aqui eles comentam que o efeito que eles viram em jejum no Anopheles, né, ou seja, mantendo os insetos em jejum, você vê uma mortalidade maior, pode ser porque mais insetos se alimentaram, ou eles ingeriram mais quantidade, ou porque eles estavam simplesmente debilitados, né, e não conseguiram, né, contrabalançar, né, resistir, né, à toxicidade do ascorbato de sódio. Bom, continuando, eles comentam a variabilidade grande que eles viram entre os experimentos, tá? Que isso poderia estar relacionado ao sexo dos insetos, porque eles estavam trabalhando com populações misturadas, eles não controlaram isso, quantos machos, quantos fêmeas, ou ao momento da alimentação. Então, imaginando que se um inseto com 5 dias de emergência pode ter uma resposta muito diferente de um com 7 ou com 8 dias, né? Nesse sentido, né? E aí vale a pena ressaltar como a gente toma cuidado com os nossos experimentos. A gente sempre trabalha com insetos sincronizados, né, com sexos separados, né, definidos, né. Bom, aqui ele comenta que o que se espera é que essas iscas açucaradas sejam mais eficientes, né, em insetos que têm uma alimentação frequente, né, e a gente sabe, por exemplo, que flebotomíneos
a alimentação é muito frequente, né? Mosquitos também, mas que tenham poucas fontes de açúcar, né, no campo. Ou seja, você não vai ter competição, né, entre fontes de açúcar. Em relação ao mecanismo, eles postulam de que, olha, é possível que o sódio tenha sido um problema. Que você oferecer 20% de uma solução de ascorbato de sódio, isso significa que a concentração de sódio nessa solução é altíssima, né? E o que sugere que o sódio tenha sido um problema é que, olha, essa recuperação após a alimentação sanguínea, né, pode ter sido simplesmente pela excreção do sódio, né? Eles também observaram, e eu gostei desse artigo, né? Essa é uma coisa que eu gostei desse artigo. Você lê o texto, você percebe que eles observam os insetos, eles estão prestando muita atenção nos insetos, né? Então eles têm um relato, né, de observação de insetos que têm espasmos, dificuldades de voar, depois de ingerir a dieta açucarada contendo ascorbato de sódio. Isso é sinal de um efeito neurotóxico, né? Bom, continuando, eles também comentam de que o outro mecanismo, né, que é no qual eles apostam mais, é essa mudança no balanço, né, redox, né, nas espécies oxidativas, né, reduzidas, né, comentando que, olha, isso eles não viram, tá? Mas em outros modelos foi visto que o ascorbato, né, de sódio gera peróxido de hidrogênio, o semi-dihidroascorbato, né, que é o produto, né, oxidado do ácido ascórbico, né, inibe a catalase. Então, esse aumento de catalase que eles viram pode ter sido uma compensação, né, por essa inibição e pela geração de peróxido de hidrogênio, né, quando, né, o ascorbato de sódio reage com oxigênio, por exemplo, né, você tem a formação, né, de peróxido. Então eles falam, olha, talvez o que tenha acontecido é que os insetos aumentaram a catalase e por isso a gente não viu um aumento, né, de peróxido de hidrogênio que seria esperado pela oxidação do ácido ascórbico. Enfim, eu achei isso bastante questionável. Vou comentar por quê. Na histologia eles viram apoptose e aí eles mostram, né? E aí isso aqui é uma coisa interessante, né? Que quando eles dissecaram os insetos, eles viram que a dieta açucarada ela estava no intestino médio em vez do crop, tá? Isso é muito interessante, porque como isso aqui foi feito com a Aedes aegypti, eles até comentam que, olha, dependendo do mosquito, por exemplo, Anopheles, é comum você ver dieta açucarada que vai direto para o intestino médio, que não vai para o divertículo. Mas isso não é comum em Aedes aegypti. Isso sugere que os insetos estão ingerindo esse açúcar, mas o comportamento pelo menos a fisiologia da coisa não está correspondendo, né? Esse açúcar ele deveria ter ido para o crop em vez de ir direto para o intestino médio. O que sugere que a presença do ascorbato de sódio está alterando, né, a própria resposta de ingestão do inseto, né? O próprio mecanismo, né, de alimentação. Bom, aqui vale a pena comentar o seguinte, olha só. Esse aqui é uma ilustração do mecanismo da catalase. A catalase é uma enzima que tem ferro no sítio ativo. Esse ferro ele alterna entre, né, o estado reduzido e oxidado. Conforme ele oxida, ele reduz, né, o peróxido de hidrogênio para a água. E depois, quando, né, ele volta, né, para o estado reduzido, né, ele consegue converter, né, você tem a conversão, né, aqui, né, de mais uma molécula, né, de peróxido, né, para água e oxigênio, né, a partir, né, desse oxigênio aqui. Tá? A questão é que essa, né, oxidação, né, ou redução, né, desse ferro, ela pode acontecer de forma irreversível. Então você pode ter oxidação do ferro, né, por agentes oxidantes que inativam a catalase. Né? E uma das coisas que a gente sabe que inativa a catalase é o próprio oxigênio molecular. A enzima ela pode reagir com oxigênio, fica oxidada e aí você deixa de ter uma enzima ativa. E uma coisa que pode estar acontecendo, isso é uma coisa que explicaria, por exemplo, essa curva exponencial que eles têm.
Ensaio de catalase é um ensaio muito delicado de se fazer. É um ensaio que tem que ser feito, as preparações enzimáticas têm que estar estabilizadas, e eles trabalham com amostras que eles congelaram, né, congela, descongela, depois homogeniza o inseto inteiro, então você pode estar tendo proteólise, pode estar tendo um monte de problemas aí. E além disso, o ensaio tem que ser feito rapidamente, é um ensaio que dura segundos, porque você começa a ter oxidação, e aí você deixa de ver a atividade enzimática, você vê uma atividade enzimática muito menor. Isso explicaria a curva exponencial, eles têm uma inativação em todos, né, as amostras, uma inativação parcial, né, por exposição ao oxigênio, e aí você acaba vendo atividade maior só nas amostras que tem muita catalase, né, e aí você consegue ver uma relação. Por que isso é importante para o contexto desse paper? Porque quando você coloca o ascorbato de sódio, né, o que pode estar acontecendo é que o ascorbato de sódio está contrabalançando esse efeito do oxigênio ou da inativação da catalase, e você só está vendo mais catalase, não porque o inseto tem mais catalase, mas é porque nessas amostras a catalase foi menos inibida. Tá? Então aqueles 20% de aumento de catalase pode ser só um artefato experimental. Precisaria realmente revisitar, né, esses experimentos com detalhe para ter certeza se não foi isso que aconteceu. Bom, continuando a discussão, eles comentam que as diferenças, né, entre espécies, né, do efeito do ascorbato de sódio pode ser por causa de diferentes dietas, né, os insetos, né, têm diferentes dietas vegetais, comparando, né, flebotominos com mosquitos, por exemplo, frequência de alimentação, que tipo de açúcar que preferem ingerir, não tem muitos estudos sobre isso. Bom, falam que os níveis de peróxido nos insetos podem ser diferentes, a frequência de alimentação também, mas aí isso não faz sentido, porque para isso fazer sentido, Flebes eles têm uma mortalidade menor no ascorbato, então sugerindo, então provavelmente flebotomina tem uma frequência de alimentação menor. A gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que flebotomina tem uma frequência de alimentação igual, né? Necessidade de alimentação açucarada bem maior que, né, a Aedes aegypti, né? E aí falando que, e aí eu achei isso bastante, né, wishful thinking, né, aquela coisa assim, né, olha, de que essas diferenças, né, podem sugerir menos efeitos off-target. Isso não faz sentido nenhum. Isso quer dizer que outros insetos vão ter frequências de alimentação diferentes e que por isso podem ter mortalidade menor para o osso ascórbico. Não tem garantia nenhuma disso, né, de que outros insetos têm uma taxa de alimentação menor do que mosquitos, e na verdade o que eles veem em laboratório não é isso, né? Eles têm um flebotomínio que pode estar morrendo menos porque não está ingerindo, né, a isca açucarada, enfim. Bom, aqui, né, é o resumo, e na verdade eu acho que é o grande mérito desse paper, provavelmente por isso que ele foi aceito nessa, né, numa revista tão conceituada. Eles mostram, olha, existe um efeito importante sobre o mosquito, embora a concentração seja alta, né, uma molécula inseticida, né, teoricamente nova, diferente, que funciona com exposição única em Anopheles stephensi. Isso é muito interessante para controle. Não observaram efeitos em Flebes, né, e o mecanismo, né, pode ser relacionado ao balanço redox e apoptose do intestino médio, nas células do intestino médio. Isso aqui eu concordo, isso aqui eu fico na dúvida um pouco, né? A perspectiva é de que a vitamina C, né, o ácido ascórbico, ele pode ser um inseticida barato e seguro, mas é necessário, né, fazer estudos de campo, especialmente, né, pelos efeitos off-target, né? Né, pode ter efeitos sobre outros insetos também. Bom, para a nossa discussão aqui interna do laboratório, o que eu quero destacar desse artigo? Boa parte desse artigo é de resultados negativos, né? Eles não viram efeito nenhum em flebotomínio, viram muito pouco efeito de flebotomínio, viram problemas nas réplicas. Alguns desses dados são um pouco controversos, né? Mas o fato é que a apresentação, né, dos dados e a discussão, ela é absolutamente sóbria, né, bastante objetiva. Olha, a gente viu esse efeito aqui em mosquito, não viu flebotomínio, tem variação entre as réplicas, isso aí é discutido, né, ao longo do texto com bastante clareza. Então isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente ter em mente
mesmo porque a gente pode ter mais problemas. A gente tem experimentos que não funcionam, ou que não dão o que a gente espera. Às vezes a gente tem experimentos com dificuldades de repetição, às vezes tem resultados que podem ter algum tipo de problema, né? E às vezes a melhor estratégia é simplesmente mostrar a vida como ela é, né? E, né? Deixar em aberto, né? Eu achei isso muito interessante. Bom, tem a questão do design experimental. Esse artigo ele tem algumas questões que eles não exploram e que a gente vem explorando com bastante competência, a questão da palatabilidade, a questão da quantidade de açúcar ingerido, né? E que com certeza pode ter sido um problema no artigo deles, tá? Então vale a pena usar isso aí como modelo. Mas também tem coisas interessantes que eles fazem que eu acho que a gente podia copiar, né? A gente podia se basear, por exemplo, nesse teste, né, da exposição durante um dia. Eu achei isso bastante interessante. Bom, em relação aos mecanismos, né, aí vem aquela coisa, essas hipóteses fazem sentido ou não? Né? Eu acho que a questão do mecanismo por catalase, eu acho que isso precisaria realmente de mais confirmação. Também tem aquela questão óbvia do sódio, né? Isso aí está sendo causado pelo sódio ou pelo ácido ascórbico, ou pelo ascorbato. Também tem aquela coisa, como é que fica o pH dessa solução açucarada? Tá? Eles podem estar tendo um efeito inseticida, um efeito deletério para o intestino, por questões que não tem nada a ver com a especificidade, né, do ascorbato. Tá? Então aí seria a questão óbvia, é você tentar variações, é tentar outros ascorbatos com outras, né, em vez de sódio, né, tentar outro contrair ou até outras, testar a própria concentração de sódio. Cloreto de sódio 20%, por exemplo, tem efeito inseticida? Né? Seria o caso de fazer esse tipo de teste, na minha opinião, né? A minha impressão. Também é aquela coisa, né? Outros antioxidantes têm esse efeito, o ácido ascórbico o oxidado teria o mesmo efeito, seriam maneiras, né, talvez de resolver essa questão do sódio. Então aqui tem algumas sugestões, né, para como continuar essa investigação, né, do mecanismo, né, e além disso tem a continuação que eles mesmos sugerem, que é a realização de testes de campo, né, para saber se o ácido ascórbico poderia, né, ser usado como um inseticida contra mosquitos, né, em iscas açucaradas. Bom, acho que é isso, gente. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado do seminário. Se quiserem colocar perguntas, dúvidas, né, ou comentários, fiquem à vontade. Essa apresentação ela vai ficar no link, né, na página. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem me escrever. Ou então mandar as dúvidas aqui para as páginas do laboratório, ou no Facebook, ou no próprio YouTube, no canal do LabFise, tá bom? Muito obrigado a todos e bom dia para todo mundo. Um grande abraço.